Olá, meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a graça de Deus, estamos nos recuperando e voltando a gravar aqui para vocês. Amados, vamos lá. A cegueira, ela nos impossibilita ver. Eu sei, você vai dizer, é lógico, pastor, quem está cego não vê. Claro, isso é óbvio, né? Você consegue entender isso. Agora, a grande dificuldade é que tipo de cegueira? Qual tipo de cegueira vai nos impossibilitar a ver as coisas corretas? O marido que saiu de casa porque queria uma nova vida, seja uma vida de solteiro, né, vivendo aí na bagaceira, ou seja aquela vida com a mulher estranha. A mulher é a mesma coisa. A mulher que saiu de casa buscando ter a vida que ela não teve na adolescência, né, ultrapassou fases, né? E aí então ela vai tentar ter esta vida agora, já tendo responsabilidade do matrimônio, muitas vezes até de filhos, mas ela quer viver a vida de solteiro. Ou de repente se encantou por um rapazinho e quer viver esse romance, essa ideia, essa ilusão de que agora ela vai ser feliz, né? Por algum motivo, eles se julgam infelizes dentro do casamento, dentro do relacionamento. E isso vai fazer com que eles tenham as suas visões prejudicadas. Eles não conseguem ver, ainda que um caminhão batesse neles com a verdade. Ainda que eles fossem atropelados por um caminhão, não conseguiriam ver. E muitas vezes isso acontece conosco também, queridos. Muitas vezes isso acontece comigo e com você que estamos buscando o Senhor. Muitas vezes a verdade está batendo em nós, nos surrando literalmente, e a gente mesmo assim não consegue enxergar a verdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá em Malaquias, no capítulo 2, no verso 17, vai falar o seguinte: enfadais o Senhor com as vossas palavras. E ainda perguntam: em que enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o juízo de Deus? Onde está o juízo de Deus? Você já, em algum momento da sua vida, você já parou e perguntou: Deus, cadê o teu juízo sobre o meu marido que me traiu, que me deixou aqui humilhada, arrasada, com filhos para criar, na miséria? Você já falou onde está o juízo de Deus sobre a vida deles? Você é o homem que teve a sua esposa levada embora por um outro homem. Você já chegou e já questionou: Deus, mas por que é que ele está tendo êxito levando a minha esposa embora enquanto eu estou sofrendo aqui o abandono? Eu te sirvo, Senhor. Ele não te serve. Aliás, se ele servisse, ele jamais tiraria uma mulher de dentro de casa. Quantas vezes você já se perguntou: cadê a justiça divina? Cadê? Eles não pagam por nada. Você já deve ter dito isso. Eles não pagam por nada, eles vivem um bem bom, eles estão bem, eles estão maravilhosos. Talvez é desse tipo de povo que Deus se agrada. Talvez é daqueles que não estão nem aí para as outras pessoas, que fazem o que querem, o que bem entendem. Talvez seja desse tipo de pessoa que Deus se agrada. Quantas vezes isso já passou pela sua cabeça? Quantas vezes você já disse isso, verbalizou isso? Quantas vezes? Saiba que você está enfadando o Senhor quando você diz isso. Enfadando. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos de Deus. E é desses de que Deus se agrada. Quantas vezes você já analisou a situação do teu marido vivendo lá com a mulher estranha, deixando os filhos passando necessidade e ajudando os filhos da mulher estranha? Quantas vezes já passou na sua cabeça: não, é isso mesmo, ele está fazendo a coisa certa, é assim que Deus quer, é assim que Deus aprova, tá tudo bem, Deus está abençoando a vida deles, eu é que não mereço nada mesmo, eu que mereço viver na miséria. Sabe aquele vitimismo, aquela autocomiseração? Pois é. Você sabe por que é isso? Você sabe por que isso acontece? Isso é cegueira. Cegueira
de nós. Nossa cegueira. Nós não conseguimos ver Deus agindo. Você sabe por que nós não conseguimos ver Deus agindo? Porque a nossa visão do outro lado nos cega da visão de Deus. Olhar o tamanho do problema faz com que a gente não enxergue o tamanho da solução. Olhar o tamanho, a dificuldade das coisas não nos permite enxergar Deus. Não deixa a gente enxergar Deus. Toda vez que você olhar para o tamanho da tempestade, você nunca verá Deus. Nunca verá Deus. Absolutamente não. O salmista, lá no Salmo 73, ele vai dizer: olha, eu que sou justo, passo por dificuldades, mas os ímpios estão vivendo muito bem, muito bem. Ele vai dizer assim, na verdade, 73:13, na verdade que em vão eu tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Querido, aqui é um outro tipo de cegueira. Se lá a cegueira era a olhar para a situação de bem-estar dos ímpios, daqueles que praticavam mal, fazer com que eles não enxergassem Deus, aqui é olhar para si próprio e se achar justíssimo, se achar bom demais da conta. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. A cada manhã se renovam as misericórdias do Senhor, mas ele não enxergava isso. Ele enxergava que um dia após o outro era a sua vida terrível. Terrível. E aí você sabe o que vai acontecer? A mudança, ela só vem quando ele diz aqui no verso 17: até que eu entrei no santuário de Deus, eu não entendia o fim deles. E queridos, olha, o que ir para Deus faz com que a pessoa reconheça. Você ir para Deus, você consegue tirar as vendas dos seus olhos e enxergar com clareza as coisas. E quando ele enxerga com clarezas, ele diz assim: me embruteci e eu nada sabia. Eu fiquei como um animal irracional perante Deus. Ele diz assim: eu sou um burro. Eu sou literalmente um burro. Eu não penso, eu não raciocino, eu não tenho um mínimo de conhecimento de nada, de absolutamente nada. Você sabe por quê? Porque ele estava enxergando as coisas de forma errada. Isso que a cegueira faz com as pessoas. Fez com o seu marido, querido. Fez com o seu marido, fez com a sua esposa. Eles estão olhando só as paixões, só os sabores ali daquela aventura que eles estão dispostos a viver. E isso faz com que eles não vejam mais nada, não vejam você, cônjuge, não vejam os filhos, não vejam a palavra do Senhor, não vejam a sociedade, não vejam ninguém. A cegueira deles, por olharem somente os prazeres dessa vida, faz com que eles vivam somente isso e ignorem todo o resto. E nós também podemos ficar cegos. Nós também podemos ficar cegos, mesmo buscando a Deus, mesmo orando nas madrugadas, subindo um monte, descendo um monte, fazendo campanha, isso e aquilo. Nós também podemos ficar cegos quando o nosso olhar não está em Deus, quando o nosso olhar vai para outras coisas que não o Senhor. Queridos, o ser humano, ele está fadado a adorar alguma coisa. Se ele tira Deus do centro da adoração, ele vai adorar qualquer outra coisa. Mas que ele vai adorar, ele vai. Se Deus não for o centro da tua vida, outra coisa será o centro da tua vida. Se Deus não fizer parte da prioridade da sua vida, outra coisa será prioridade no lugar de Deus. Isto é nato do ser humano. O ser humano está fadado a idolatrar, a adorar alguém. Se tirar Deus, você vai idolatrar, vai adorar outra coisa. E isso pode ser uma circunstância, pode ser você mesmo, se achando bom, se achando o top de linha. Nós precisamos verdadeiramente entrar no santuário de Deus. Nós precisamos verdadeiramente nos encher de Deus. E entender a primeira coisa: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus é bom e o único bom. O resto, querido, somos todos podres, pó. Não valemos nada, querido, nada. E a gente precisa entender isso, porque quando nós nos achamos bons em alguma coisa e acontece um problema,
Se somos bons, o problema não está em nós. Se somos bons, o problema está em Deus. E claro, você vai pensar igualmente o povo aqui de Malaquias, capítulo 2, verso 17. Se nós estamos fazendo a coisa certa, se nós somos bons o suficiente, então o problema não está em nós. Então o problema está em Deus, que está concordando, que está ajudando, que está abençoando o marido vivendo lá com a mulher estranha, a esposa vivendo com um homem estranho. Se somos nós bons, então o erro tem que estar em alguém. E se não está em nós porque somos bons, então totalmente estará em Deus. Você precisa entender. Você precisa entender. Nós não somos bons. Nós não somos bons. Se tem alguma coisa boa em nós, é Jesus Cristo. Só. Nada mais. Nós não somos bons. Nós não sabemos o que é ser bom. Não sabemos nada. Por isso eu quero dizer para você, entre em Deus, mergulhe em Deus e se renove a cada dia. Deus não está sendo complacente, Deus não está sendo Deus não está sendo conivente com o pecado do seu marido, nem com o pecado da sua esposa, assim como não está sendo conivente com os teus pecados. Deus não é conivente com o mal. Deus odeia a prática do mal. Deus odeia o mal e quem pratica o mal. Não faça isso. Não deixe que isso adentre o seu coração. Muitas pessoas abandonaram a busca por restauração de casamento, porque julgaram que já era tempo suficiente para Deus restaurar, e que Deus não restaurou era porque Deus não queria restaurar. São tantas desculpas que nós damos nas entrelinhas para dizer que não, a culpa não é nossa. Não é a nossa falta de perseverança, não é a nossa ansiosidade, não é a nossa falta de fé. É porque Deus não restaura todos os casamentos. É porque Deus restaura uns e não restaura outros. É porque... Tá vendo? Sempre é Deus. Sempre é Deus. Ah, por que você desistiu? Ah, porque já era tempo de Deus restaurar e Deus não restaurou. Já deu tempo de Deus ter restaurado tantas vezes o meu casamento e não restaurou. Então a culpa é de Deus. Se o seu casamento não foi restaurado, não é por sua culpa. É porque Deus teve tempo suficiente e não fez. Percebe como sempre se culpa a Deus e não a si próprio? E não a si próprio. Todas as vezes que você se julga bom, você vai culpar a Deus. Todas as vezes. Todas as vezes. Você vai dizer, não, essa história de casamento restaurado é bobeira. Não, Deus quer mesmo é que a gente seja feliz. E aí você joga a violação daquilo que está escrito na palavra do Senhor nas costas de Deus, porque está escrito, mas... Deus quer a felicidade, então não tem problema você violar mandamentos, já que Deus te quer feliz. E novamente, você vai usar uma desculpa para violar os mandamentos. E a desculpa será Deus. Novamente, se algum dia te culparem de algo, você dirá, não, mas Deus queria me ver feliz. Quando você se acha bom o suficiente, sempre será culpa de Deus. Você sempre depositará a culpa no Senhor, de uma forma direta ou indireta, dizendo com todas as palavras, o Senhor é culpado, ou dizendo em meias palavras, como fez Adão, a mulher que o Senhor me deu, é que deu o fruto para mim. Sempre, sempre. Cuidado, não somos bons. Somos achados pela graça de Deus, que nos inspira todo dia, buscarmos a santificação. E a santificação é entrar em Deus, no santuário de Deus, viver Deus. Só isso que vai mudar a minha e a sua vida, a nossa história. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz.